bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Galera, aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. Hoje temos convidados que talvez já estejam pedindo música no Fantástico. Eu não sei nem se tem mais essa história de pedir música no Fantástico, mas enfim, vocês entenderam. Mas temos novos convidados também. E a gente vai falar um pouquinho, hoje estamos gravando dia 25 de outubro, né? Já tem gente montando árvore, eu pelo menos comprei minha árvore. Estamos caminhando aí pro final do ano. A gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos que a gente tinha quando a gente iniciou o ano, em que pé que eles estão hoje. Mas, antes de continuar o assunto, eu vou deixar os convidados se apresentarem. Por favor, queridos convidados, se apresentem. Fala pessoal, aqui é o Caio Pereira. Eu trabalho na Nowhere já faz acho que quase 3 anos já e tenho uma experiência como fui diretor e gerente de projetos, de produtos, de engenharia. Trabalhei bastante tempo em indústria e tudo mais e realmente essa é a música do Fantástico, né? É a terceira vez que eu tô participando aqui do podcast. Boa, aqui quem fala é o Alan Ropers. Eu também tô pedindo música. Acho que no final eu vou pensar até o final aqui da gravação, uma música que eu vou pedir, tá, Flor? Aí o Léo coloca, fecha o episódio com uma musiquinha da hora. Boa. Enfim, também sou consultor aqui na Nowhere. Entrei junto com o Caio e o Caio me segue por todos os lugares aqui, todo dia. Um saco. Então a gente já tá bem acostumado inclusive é o segundo episódio que a gente tá gravando juntos. Exato. Também atuo aí como na parte da consultoria estratégica, ajudando as empresas a alcançarem os seus objetivos. Não só os objetivos do final do ano, mas ao longo do ano inteiro a gente está aí fazendo esse trabalho. E por isso que a gente convidou a Ju, que foi uma dessas pessoas. Ela já, no ano passado, a gente fez um trabalho bem extenso aí com ela e o time dela. E achei que seria muito legal a gente chamá-la para trocar essa ideia com a gente. E aí, Ju? Conta aí, quem que é você? Vamos lá, gente. Eu sou a Juliana Nagal, para quem não me conhece, né? Eu trabalho na Pearson Education, muito focada na marca Wizard, né? Que o pessoal deve conhecer bastante, talvez mais do que a Pearson. Eu estou na Pearson há 11 anos já, então eu fui mordida pelo bichinho da educação. Trabalhei muitos anos da minha vida. Não vou abrir quantos, mas porque fala qualquer idade, né? Trabalhei bastante no mercado de cosméticos, indústria química, trabalhei muito nesse mercado de bem de consumo, fui para consultoria estratégica, fui para consultoria de recuperação de empresas, depois eu empreendi também, e depois eu vim para Pearson, e aí eu estou aqui há 11 anos trabalhando no mercado de cosméticos. E aí, o Alan não fez jus muito bem ao nosso tempo de relacionamento, quanto tempo a gente se conhece, o Alan e o Caio, né, na verdade, assim, eles já têm memória curta, né, já fazem 2 anos que a gente trabalhou juntos, que a gente começou o nosso projeto de transformação na Pearson, que foi, assim, uma experiência fantástica para mim, assim, foi um life-changing moment para mim. Eu sempre falo para eles acham que provavelmente eu tô falando besteira, né? Que eu não tô falando de coração, mas é super de coração. Então é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu tô super contente da gente bater um papo mesmo, porque assim, a experiência que eu tive com os meninos, assim, foi fantástica. Foi muito legal mesmo. A gente fez muita coisa legal. Muito bom. Ô, Ju, não, deixa eu falar uma coisa aqui antes, que realmente, Ju, esse tanto de coisa que você já fez, eu diria que tem cerca de 200 anos, né? Caraca, que rolezão! Não, eu sou um pouquinho mais nova, falo com 180. Maravilhosa. Bom, então você já deu a letra. Você falou, há um ano atrás a gente estava falando sobre planejamento estratégico e tudo mais, e aí a gente até entra no assunto que a gente vai falar no episódio. No final das contas, a gente chega lá no final do ano, planeja para o ano seguinte. Por que é importante que a gente não veja isso só lá no início, só no final? E por que a gente precisa continuar revisando os nossos objetivos à medida que o ano vai avançando? O que vocês entendem que faz a diferença de olhar no início, olhar no fim, mas não ter uma certa recorrência enquanto esses objetivos são revisados?
Eu acho que assim, quando a gente começa a falar, você falou, no final do ano que a gente está planejando, eu acho que a questão do objetivo que a gente precisa traçar e tudo mais, eu acho que tem essa New Year's Resolution, umas coisas do tipo, mas eu acho que não é muito que a gente tem que traçar no final do ano. Assim, coincidiu no ano passado, porque eu estava mudando de área, estava subindo a área de produtos naquela época, então coincidiu mais ou menos naquela época, né? E também, às vezes, muitos fóruns de empresas calham com construção de orçamento para o ano seguinte, coisa do tipo, então você dá uma renovada nos seus votos. Mas, na verdade, eu acho que, assim, quando a gente fala de objetivo, a gente precisa estar com um objetivo muito claro sempre na nossa cabeça. Então, eu assumi a área de produtos mais ou menos em setembro do ano passado, né? E eu acho que todo grande objetivo, ele vem também de você saber o que você quer como empresa, né? O que você almeja. E disso daí, você também entender um pouquinho de qual que é o teu problema, por que você não chega nesse objetivo também, né? Então, foi bem nessa época que eu estava fazendo uma grande investigação do tipo, quais são os meus problemas hoje para chegar nesse mega objetivo que eu quero ser em termos de empresa, de marca, de negócio, coisa do tipo, né? E aí calhou com essa história da gente desenhar. Então, tá bom, nosso objetivo é esse, estamos alinhados como empresa, porque quando a gente fala de objetivo, ele precisa ter uma entidade de objetivo nosso, todo mundo, uma coisa maior que só o meu objetivo. O meu objetivo, assim, gostaria muito de ganhar na Mega Sena, passar a vida vivendo e viajando por aí, mas isso não tem nada a ver com a empresa, porque você tá lá. Então tem que estar muito claro para todo mundo que o objetivo, qual é aquele macro objetivo da empresa. E isso vai se cascateando para cada uma das áreas das pessoas que estão lá, mas elas precisam estar muito bem alinhadas com esse objetivo. A história o objetivo, ele não muda de um dia para a noite. Então, é muito para onde eu tô indo, aquela mestra orientação que você tem quase de vida, né? Que você precisa atualizar porque o mundo muda, sem dúvida nenhuma, né? Para ver se aquilo que você tá falando tem sentido ainda, né? Mas é isso, a gente fala de final de ano, mas assim, tem que rever isso sempre. Tem que fazendo um reality check e falar assim, cara, será que isso tem sentido ainda? Será que o mundo mudou muito de cabeça para baixo? Será que isso, aquilo, assim, e acompanhar? Versus o que eu coloquei para mim, né? Então, de repente, se eu tô com um objetivo de 10 anos e eu não rever, talvez o negócio não faça mais sentido. Então, porque talvez ele não faça sentido, ele não é realista e coisas do tipo, né? Eu acho que esse ponto que a Ju trouxe, principalmente quando ela falou sobre a questão de a gente entender o porquê que a gente não tá lá ainda, é o ponto fundamental. É o ponto que diz pra gente que ao longo desse caminho a gente vai aprender. Ao longo desse caminho a gente vai descobrindo exatamente o porquê que a gente não tá lá. E é esse ponto que faz com que a gente precise rever aos poucos as nossas metas, os nossos objetivos e o nosso caminho, né? O nosso como que a gente vai chegar lá. Porque muitas vezes o que eu vejo acontecendo é algumas empresas que falam, a gente tem que fazer tal coisa. E aí, naquele momento inicial, a gente tem uma visão exato de qual é o caminho que a gente imagina que a gente precisa trilhar. E ao longo do ano, a única coisa que a gente faz é ir fazendo as atividades que são necessárias para você entregar aquela iniciativa ou aquele projeto ou aquele como inicial. Só que isso ignora muitas vezes esses aprendizados que a gente vai tendo ao longo do tempo e que fazem com que seja necessário a gente mudar de rota. Tem uma coisa que o Caio sempre fala, né? Ao longo do caminho a gente encontra uma pedra. Aí a gente tem que entender se a gente vai dar a volta na pedra, se a gente vai destruir a pedra. O que acontece, né, quando a gente coloca um planejamento e a gente não revisa ele, a gente ignora a pedra. E aí a gente para, né? Quando chega lá a gente para, não sabe o que fazer. E até a informação de que a pedra existe voltar em quem está elaborando essa estratégia, às vezes ela nem volta essa informação, né? E aí todo mundo fica travado, fica parado, sem saber o que fazer. E aí acho que eu vou colocar aqui um tempero aqui no nosso papo, que são esses desafios, né? A galera, todo mundo entendeu qual que é o objetivo, essa comunicação entre quem está executando, quem está fazendo o caminho até esse objetivo final. Essa conversa está fluindo, tá? As diretrizes elas estão chegando da maneira a serem bem interpretadas, e o que acontece ali no desbravamento desse caminho volta para quem está desenhando isso. E o que eu vejo é que esse é um dos grandes desafios, essa camada do meio, essa comunicação ali, às vezes não rola muito bem, né? Então, até comentando em cima do que você está falando, eu tenho discutido bastante com um time, que o time está comigo há 1 ano, então é até recente essa formação de time que eu tenho, que é bem alinhado com essa questão que você
você falou assim, será que as pessoas entendem o objetivo? Será que elas entendem por que elas fazem isso? Que está muito relacionado à questão do tomada de decisão. E eu vou explicar o porquê que isso tem a ver. Eu falo bastante com o time que, assim, a questão de tomada de decisão, ela é muito mais conectada com, não é autonomia de tomar decisão, mas de saber tomar decisões boas. O que quer dizer isso? Será que a pessoa consegue entender qual que é o objetivo? Por que ela está fazendo aquilo? Para que ela possa refletir se aquela decisão que ela está tomando é certa ou errada, se ela tem sentido ou não. É a mesma coisa com relação a um objetivo e uma tarefa que você está fazendo. Se você entende o porquê, o objetivo mesmo, e por que você está fazendo aquilo, você está mais apto a fazer aquilo que você precisa fazer de maneira mais inteligente, mais consciente. Então não adianta assim, eu tenho que resolver um problema super urgente. Só que eu tenho XYZ de problemas burocráticos que eu preciso resolver. Tem uma pedra no caminho. Só que será que o único caminho que eu tenho é aquele, passando por onde está a pedra, ou eu posso dar a volta? Que assim, qual é o meu objetivo mesmo? Meu objetivo é chegar do outro lado. O meu objetivo não necessariamente é quebrar aquela pedra, mas é procurar um caminho que eu chegue lá. Mas tem muita gente que às vezes, assim, mentaliza muito a questão da tarefa e não está realmente envolvido ou tem completo entendimento do objetivo. Não conecta, né? E aí não conecta, entendeu? E quando a pessoa não conecta, ela é muito dependente de outra para dizer, o teu caminho que você tem que fazer é isso daqui. E hoje a gente não pode ter, assim, não dá para ter times que são completamente dependentes de liderança ou de alguém que fale o que precisa fazer, mas que sim, eles entendem, estejam cada vez mais envolvidos com a razão do porquê que eles estão lá, por que nós estamos lá, qual que é o objetivo que nos move, para que eles realmente possam estar realmente on board para fazer o que tem que fazer, entendeu? Então eu acho que tem uma coisa mesmo, tipo, será que o pessoal realmente entende? Assim, entender e fazer diversos paralelos, até a pessoa entender junto com alguma referência de vida que eles tenham, talvez, entendeu? É aquela coisa, né? Entendeu, vai ter que desenhar. Porque muitas vezes precisa, né, gente? Não é... Eu gosto muito do visual, então... às vezes a gente precisa trazer alguns artifícios, alguns artefatos para deixar isso visível e constantemente visível aos olhos de todo mundo. E fazer, às vezes, conexões. Essa pedra aqui está conectada com isso, aquilo que chega lá naquela estratégia macro. Então, como é que a gente traz, por exemplo, eu quero crescimento de vendas de tantos % ao ano, tal. E aí, como que eu conecto isso na minha atividade lá mais operacional no meu dia a dia? O que eu estou fazendo para que isso aconteça, né? E a grande questão é que quando a gente olha uma estratégia, muitas vezes ela está trazendo métricas. A gente tem que medir se a gente está chegando nesse lugar, né? Nesse objetivo. Então, quais são essas métricas que garantem que a gente está indo por um caminho certo? E quando a gente olha lá nessa estratégia maior, normalmente são métricas que a gente não controla. São métricas, às vezes, inclusive, que olham o passado. Então, como é que a gente conecta isso com métricas que vão conectar com o futuro? Ou seja, lá no nosso dia a dia. Aí, Ju, se você me permite, posso trazer um exemplo do que a gente viveu contigo aí? Manda bala. Posso falar uma coisinha antes de você trazer o exemplo? Por quê? Que eu tava... É bom que a gente tá conectado. Você já respondeu a pergunta que eu tava aqui na minha cabeça. Mas antes, só para fazer uma síntese, você é ousada tentar fazer uma síntese. Então, no início, a gente começou a falar sobre a questão de revisar os objetivos. Então, o que eu entendi, vou falar aqui o que eu anotei. A gente tá falando de por quê. Então a gente está falando que é porque a gente precisa se adaptar ao mercado, o mercado muda cada vez numa velocidade muito maior, isso faz com que gere aprendizados, então a gente precisa revisitar esses objetivos ou esse objetivo para poder aprender com as coisas que vêm acontecendo. E por último, mas não menos importante, é preciso que exista uma comunicação e muita clareza para as pessoas entenderem do porquê que elas estão fazendo aquilo, qual o papel delas nessa transformação. E aí, então a gente falou o que é revisar, o porquê, os motivos pelos quais a gente precisa fazer isso, e aí eu entrei exatamente no como, que foi o que o Alan começou a puxar sobre as métricas. Então eu queria saber de vocês, até no próprio dia a dia, no que vocês viveram, quais foram os comos, e detalhar um pouco mais a questão das métricas, de como que foi feito para fazer essa revisão, esse reflexo, essa reflexão acontecer. Boa, vou puxar esse exemplo que eu acho que ele ilustra, né, de novo aí a parte visual
conceitual do negócio. Ele ilustra bem o que a gente está querendo dizer. Então, vamos pensar aqui no contexto da Ju, que era lá na Pearson, mais especificamente Wizard. Existia um objetivo de aumentar a base de clientes, fazer o negócio crescer. E como que eu faço no meu dia a dia para gerar novas matrículas, novos alunos? Né? O que me indica que eu estou conseguindo atingir esse objetivo? E aí pensando num business que você tem janelas de rematrícula, de novas matrículas, de entradas nos cursos e tal. E aí, Ju, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, tá? Então, assim, eu controlo isso? Eu, olhando, sei lá, tô num time de desenvolver uma parte do software ou desenvolver uma parte do conteúdo, como que eu controlo isso? Como que eu reflito as minhas atividades no dia a dia em relação a isso? E aí a gente foi traduzindo, né? Quebrando isso até você chegar numa métrica preditiva. Então, vamos supor que o aluno, ele vai fazer uma rematrícula porque ele está aprendendo, porque ele está gostando do curso, ele está gostando da metodologia, ele gosta das ferramentas. E aí tinha um time que estava fazendo uma parte do desenvolvimento do aplicativo que os alunos usavam online. Ou seja, quanto mais tempo e mais engajamento eles tinham ali com o aplicativo, eles tinham feedback, inclusive, se eles estavam falando com a pronúncia correta ou não. Então, se eu medisse a quantidade de tempo que ele engajava no exercício, que ele melhorava as notas através do exercício, eu poderia correlacionar isso com uma probabilidade maior de rematrícula. Então, percebe como você vai conectando uma coisa com a outra até você chegar numa meta e falar assim, opa, com isso aqui eu sei que eu estou indo para o caminho certo. Eu sei que eu vou chegar lá no final do ano com uma probabilidade maior de sucesso ou atingir esse objetivo. Eu acho que é muito interessante esse ponto, porque a gente começa a perceber aquela questão que eu comentei no início, né? De muitas vezes a gente não sabe exatamente o que vai dar resultado ou o que não vai dar resultado. E aí a gente começa a entender que a gente não tem certeza só. A gente tem certezas, a gente tem suposições e a gente tem dúvidas. Então, acho que uma parte desse como passa por essa admissão, entendeu? De legal, quais são as minhas certezas, suposições e dúvidas? Matriz CSD. É o que até a gente chama de matriz CSD. É a gente, de fato, construir isso. Quer dizer, eu tenho um determinado problema, o que é o problema? É a minha distância de onde eu quero chegar. Agora, eu acredito que tal coisa, tal solução, por exemplo, vai me levar mais próximo disso. Ou não, eu tenho certeza de que uma das causas que me traz esse resultado atual é X, porque eu já tenho evidências disso, eu já tenho métricas que me falam isso, esse tipo de coisa. Ou tem outras que eu simplesmente não tenho a menor ideia, é uma dúvida, e aí talvez eu precise começar a criar alguns testes, alguns experimentos que vão me ajudar a entender quais são as possibilidades de causas dali e quais são as minhas alavancas, entendeu? Então eu acho que tem muito esse ponto de a gente começar a entender o que a gente não sabe, e a partir daí a gente começa a agir. Até complementando o que você estava falando daquilo que é descobrir um pouquinho, de investigar aquilo que a gente não sabe, mas eu acho que até questionar aquilo que a gente acha que sabe também, que é muito importante, né? Então, quando os meninos estão falando de um negócio que a gente quer, de fato, aumentar o número de alunos, como que a gente aumenta o número de alunos? A gente aumenta o número de alunos, primeiro, mantendo os alunos que estão, então só fica aluno que está feliz, que está aprendendo, que está engajado com o negócio que a gente tem, porque ele traz também como referência de mercado para outros irem fazendo matrícula. Só que, assim, são N possibilidades que vão fazer com que o aluno fique ou ele venha também, né? Então é bem isso que o Caio começou a falar, tipo, você começa a testar. E aí eu deixo até uma coisa que foi muito legal de teste, que grande parte do nosso conteúdo de experiência ele ainda é livro. E quem conhece a parte de desenvolvimento de produtos de um livro sabe que é um processo muito longo. Então, que ele não é tão flexível quanto, sei lá, eu estou falando de um aplicativo, alguma coisa. Isso faz parte da economia também, né? Então, a gente fala muito de agilidade em termos de produtos digitais, tecnologia e tudo mais, mas, assim, ela é super aplicável também quando a gente fala de produtos físicos também, né? Então, eu lembro que eu tive uma conversa com uma das pessoas da lá, eu falei, gente, o que faz o mercado de cosméticos? Porque eu venho do mercado de cosméticos, né? Como que é isso, né? Então, aí eles falaram, não, a gente fez um processo no cliente, onde eu já trabalhei antes, né? E reduziu o ciclo de desenvolvimento, sei lá, de 4 anos para 2 anos. Não é aquele negócio, poxa, mudei para 2 meses. Porque é impossível, porque tem toda a parte de restrição de saúde, testes e tudo mais, né? Mas assim,
cara, é demais isso, né? E aí eu falei, poxa, a gente precisa ver como que a gente consegue ter um produto mais adequado também para o nosso público também, né? E eu falo, de novo, a gente tem uma parte da experiência, da oferta que a gente tem, que é livro. Uma das coisas que a gente vamos pilotar as hipóteses que nós temos de abordagem de conteúdo enquanto a gente está desenvolvendo um livro. E que foi um retorno, assim, muito legal. Porque, assim, a gente viu que a gente estava indo para um caminho que não era tão adequado com o público que a gente tinha. A gente estava falando de adolescentes na época, né? E teve um retorno super legal e que a gente conseguiu ser ágil o suficiente para ajustar o que nós estávamos levando de conteúdo para esse público, que o lançamento foi um super lançamento quando a gente fez esse ajuste, então foi muito legal. Então, assim, por quê? Porque a gente manteve muito na cabeça, assim, o que nós queremos, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é ter um produto muito mais engajador que vai gerar o aprendizado para o aluno. Ah, tá, se o cara não estiver engajado, ele não vai estudar, então ele já não fica com a gente. Então tá bom, então o que vai fazer com que ele seja mais engajado, assim? Vai ser alguma coisa, algum conteúdo que tenha mais a ver com ele. Então é como que você vai cascateando o objetivo com as tarefas que você está fazendo para conectar de volta no objetivo. Então volta de novo, né? Eu não quero entregar um novo produto, eu preciso entregar uma nova experiência que gere aprendizado muito bom e que seja altamente engajador para o aluno. Que aí eu consigo ter, de novo, volta ao objetivo, ter mais alunos e ter maior retenção dos meus alunos também. Então, assim, é um trickle-down muito louco que a gente precisa fazer, mas que todo mundo, todo time precisa aprender a fazer para entender e ter aquela sensação de pertencimento, sabe? Eu sei o porquê que eu estou fazendo isso. Está super conectado com essa minha missão, esse meu objetivo aqui. Boa, aí a gente falou então como conectar os objetivos com as tarefas do dia a dia. Mas eu vou trazer mais uma provocação aqui. Ju, esse aí era o objetivo de produto, né? Da área de produto. E os objetivos da galera de marketing, da galera de vendas? Como é que a gente organiza, né, todos esses objetivos de cada departamento, de cada parte da organização? Como é que a gente faz com que isso, sei lá, coordene todo mundo para um mesmo lado, né? Então a gente tá tudo bem, todos os departamentos têm os seus objetivos, mas temos que ir como uma organização pro mesmo norte. Como é que a gente faz isso? Como que você sincroniza tudo isso, né? Cara, você sabe que de novo, né? Quando a gente começa a falar da Pearson, especificamente Wizard, a gente começa falando sobre uma coisa super complexa, mas ao mesmo tempo que traz muitos ganhos para a gente. Todos nós fazemos parte de estruturas globais. Então, por exemplo, a gente tem a área de produto, que é uma área de produto global. A área de marketing é uma área de marketing global. A área de tecnologia, que é uma área de tecnologia global. A gente tem vendas e faz parte de uma estrutura global, mas assim, que acaba tendo uma atuação muito regional, porque está focado na parte de franquias que está aqui, basicamente, aqui no Brasil, na América Latina, né? Então, assim, o conseguir conectar, porque além da gente conseguir conectar com qual é a nossa estratégia de negócio, do negócio que nós estamos dedicados, tentar conectar também com o negócio da Pearson Global também, né? Então, assim, qual que é a nossa estratégia, o nosso guideline geral de produtos, qual é a estratégia e guideline geral de marketing, coisas do tipo, né? Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Eu acho que nós estamos rodando, assim, de uma forma fantástica. Eu não tenho como dizer outra coisa além disso daqui, porque de onde saímos e onde estamos, assim, é muito legal a gente conseguir conectar. E foi muito a questão do tipo, gente, onde nós estamos sentados? Estamos sentados num negócio de franquias, tá? Legal, então. Nós precisamos ter um alinhamento muito claro de qual é o objetivo, onde queremos chegar, porque esse objetivo do negócio que nós temos aqui, ele faz parte do objetivo global da empresa. Então, ele é uma parte, já é um trickle down do objetivo global. E aí, deixar muito claro assim, gente, assim, temos que remar para essa direção. O nosso objetivo é esse daqui. E assim, demora... eu acho que tem muita coisa que começa pela liderança, mas também começa pelo time. Eu acho que tem uma questão de trabalho muito forte que tem que ser feito. Assim, a liderança está muito alinhada? Cara, vamos conseguir fazer com que os times entendam também. E às vezes, os times entendem antes que, sei lá, uma estrutura ou um outro time, e que os times conseguem se conversar e arrebanhar todo mundo
as pessoas dos outros times. Então, assim, parece bem muito solto isso. Então, sei lá, eu acho que produto e vendas, eu acho que no nosso caso foi uma sinergia que a gente construiu muito rapidamente, junto com tecnologia, com conteúdo e tudo mais, né? A gente tinha um caminho meio em paralelo que acontecia com marketing. Eu acho que também porque era muito engajado, muito envolvido com o negócio, o alinhamento global, mas que o jeito que os times se engajavam conseguiam trazer as pessoas de volta. Ô Ju, e existe algum como específico, alguma ferramenta, alguma coisa assim que fazia com que essa conexão acontecesse? Sem dúvida nenhuma, quando a gente implementou as nossas estruturas, os nossos squads multidisciplinares, e a gente trouxe as discussões relevantes, o trabalho para dentro dos squads, onde a gente conseguia trazer e discutir, foi um game changer. Porque, assim, a questão de conseguir realizar alguma coisa, um objetivo teu sozinho, é muito mais difícil quando você está sozinho e você vai ter que ir um por um e tudo mais, quando você traz todo mundo para o mesmo time. Né? Então, eu acho que esse foi o primeiro passo que a gente teve para conseguir fazer isso daqui. Aí deixo até com os meninos, porque os meninos estavam lá para ajudar a fazer toda essa implementação, né? Acho que tem um negócio legal também, que é o seguinte, especificamente nesse caso aí de Wizards, a gente conseguiu pegar e colocar todo mundo na mesma sala, né, a gente estava usando lá um framework de escalabilidade, né, o de ágil escalado, que era o SAFe, mas independente de nome, de qualquer coisa assim, eu acho que o que a gente conseguiu fazer lá foi pegar times diferentes, então envolvendo tanto o pessoal que trabalha com produtos online, quanto o pessoal que trabalha com produtos presenciais, com áreas de suporte, com marketing, com vendas, com todo mundo assim, e começou a olhar, legal, quais são os nossos objetivos de negócio? Nossos objetivos de negócio são A, B e C, e a nossa prioridade é exatamente essa. E aí, a partir desse momento, cada um dos times começava a trabalhar quais são os seus próprios objetivos para o próximo período, entendeu? Então, esses objetivos, eles estavam necessariamente alinhados com essas prioridades. E aí, os líderes de negócio entravam dentro dos times e traziam um pouco uma visibilidade de, olha, esse aqui está fazendo sentido, esse aqui eu não estou entendendo se está tão alinhado com aquele objetivo grande de negócio que a gente tem, e por aí vai. Então, quando a gente começou a colocar todo mundo para falar ao mesmo tempo, para olhar para a sua estratégia, só que ao mesmo tempo, a gente começa a olhar, a entender quais são as nossas dependências, faz com que as pessoas estejam todas alinhadas ou sincronizadas entre si, né? Os times estejam sincronizados entre si, e todo mundo conseguindo contribuir para algo que é extremamente prioritário para a empresa como um todo. Aí, falando de como, né? Acho que eu lembro muito bem desse dia, né? Que a gente juntou todas as lideranças numa sala e falou, a gente só sai daqui quando tiver um objetivo claro e o que a gente vai medir para saber se a gente está chegando lá. E aí foi uma pitadinha de OKRs, né, Caio, que a gente usou. Exato, a gente roubou um pouquinho. A gente fez um trabalho prévio, né? E teve um aprendizado muito legal que, assim, a gente estava seguindo um framework que era uma diretriz global, mas independente disso, a gente falou assim, cara, beleza, essa é a regra do jogo. Vamos usar, mas vamos usar o que é realmente relevante. E o que a gente entender que falta, tiver algum gap, a gente vai cobrir com outras ferramentas da nossa caixinha. Então a gente trouxe uma pitadinha ali de OKRs, não com todo o pacote, né, todo o ferramental completo, mas a gente trouxe exatamente na dose que o pessoal precisava. E acho que sem ficar falando nomes, né, de quais eram as ferramentas que a gente estava usando, porque às vezes isso assusta, eu senti que todo mundo falou, nossa, realmente a gente estava, né, precisando deixar claro. E aí, para mim, o sucesso foi quando a gente chegou no momento que a gente juntou todos os times para fazer um planejamento dos últimos meses do ano, e aí teve uma pessoa, vou citar nominalmente, foi a Amanda. Amanda, beijo pra você, viu? A Amanda chegou e falou assim, meu Deus, eu estava de férias, eu estava ansiosíssima no momento das férias, porque eu ia voltar e ia ter esse negócio aqui, esse planejamento, eu ia estar sem contexto, não ia saber nem o que estava acontecendo, ia ter que planejar coisa que eu não fazia nem ideia. E aí eu chego aqui, os objetivos estão claros, as métricas que a gente vai ter que perseguir estão claras, as iniciativas estão fatiadinhas, bonitinhas, em ciclos curtos, e eu tô em paz.
Cara, no momento que ela falou esse negócio pra mim, ó, até arrepiei aqui, ó. Cara, eu falei, pô, tá dando certo. Vai dar bom, sabe? Porque existe toda uma incerteza se isso aqui vai gerar o resultado que a gente tá querendo ou não. Mas no momento que ela falou isso, eu falei, cara, agora é colocar a mão na massa e fazer o negócio acontecer. Então foi muito legal isso, assim, da gente usar um pedacinho de ferramenta daqui, um pedacinho dali, fazer com que a camada da liderança estivesse alinhada no que era prioridade e o que era, né, quais eram as iniciativas estratégicas para isso, e o time recebendo essa informação redonda e construindo como que eles iam fazer esse caminho. Então, assim, até complementando, assim, essa foi uma das rotinas que a gente fez, foi juntar todo mundo, fazer esse alinhamento estratégico, né, quais eram os objetivos, e a gente segue fazendo essas rotinas, né, então, de 3 em 3 meses, que eu acho que é um regroup, analyze, tipo, vamos lá, né, continua qual que é a diretriz. E assim, como o Alan falou, o nosso calendário, ele é ainda muito setado, né, porque a gente tem final de ano, a gente tem um momento de matrícula, volta às aulas, rematrícula. Tem uma outra coisinha também que é bem atual mesmo, que assim, uma vez por ano a gente faz o realinhamento com os franqueados, que a gente tem uma convenção de franqueados, que é onde a gente faz um recap do que está sendo o ano, a gente faz um redirecionamento do que vai ser os próximos anos e a gente aproveita para também fazer lançamento de produtos, falar o que tem para a campanha dos próximos anos, do próximo ano, do nosso próximo ciclo de matrículas e tudo mais, né? Então, assim, quer queira ou não, a gente tem sempre que estar com um alinhamento muito bom entre estratégico e tático. Chega um momento do ano que você, quem vive de resultados, e principalmente resultados financeiros também, que reporta isso, sabe que chega perto do momento do final do ano, você tem que focar no teu tático. Não tem jeito. Então, até esse shift é muito bem alinhado com a liderança que a gente carreira para todo o time, né? Então, eu acho que chegou, 3 meses atrás, a gente sentou, que estava bem em reta final de fechar o que a gente precisa entregar em termos de resultado, de lançamento de convenção e também até de volta às aulas, né? E falou, gente, assim, tem muita coisa importante no pipeline, mas assim, e a gente é muito dependente um do outro, para outros times e tudo mais, né? A gente falou, olha, vamos deixar muito claro para todo mundo qual é a prioridade. Gente, é assim, a prioridade é, precisamos fechar o faturamento do ano, então tudo que precisa, e precisamos deixar tudo pronto para aquilo que, no volta às aulas de janeiro, vai começar como novidade, como lançamento. Então, isso daqui é foco. Então, assim, se precisar, vamos mudar as prioridades com relação à prioridade tática aqui, porque não tem jeito. Isso aqui tem um gate de data que não pode mudar, né? E isso foi muito legal, porque logo depois que a gente fez essa reunião, eu saí de férias. Essa reunião que o Alan falou, que você tá falando. Isso, exatamente. Logo depois que aconteceu essa reunião que a gente definiu quais eram as prioridades desse próximo ciclo, né? Eu saí de férias, sei lá, umas 2 semanas de férias, né? Quando eu voltei, o pessoal tava falando, porque a área parceira X tá reclamando que, precisa que a gente faça priorização aqui, porque tem muita coisa no pipeline deles que eles não conseguem entregar, que a gente precisa priorizar. E aí foi muito bom, porque assim, eu entrei naquela daily daquele dia, falei, gente, que começaram a falar disso, eu falei assim, gente, vamos fazer só um recap aqui. Vocês lembram no nosso planejamento? Só para fazer assim, eu não acho que cada um dos times precise priorizar claramente, mas se tiver dúvida, procura. Mas assim, qual que é a diretriz? O diretriz é, precisamos entregar o faturamento do ano, entregar o que a gente precisa entregar para a convenção, que é onde a gente comunica, para os interesses e tudo mais, e tudo que está em janeiro para a utilização de alunos precisa estar pronto. Com esse objetivo macro que nós temos para esse ciclo, vocês têm capacidade de priorizar entre a lista que vocês estão sendo demandados, né? Ou seja, um objetivo claro é dar a capacidade que todo mundo consiga priorizar e saiba para onde ir, o que precisa deixar para trás, o que precisa mudar, rever e etc e tal. Foi ótimo, assim, porque depois que eu falei isso, não surgiu nenhuma outra dúvida. Legal. Porque alguma coisa, tinha alguns projetos que iam cair do caminhão temporariamente e que a pessoa que teve que abrir mão, estava em paz. Cara, assim, talvez aquilo que ele estivesse no objetivo dele não fosse trabalhado para esse ciclo, mas ele estava super em paz. Por quê? Porque ele sabia que quando ele entra em paz com aquilo lá, ele ajuda o objetivo da empresa que é maior, que é entregar aquilo que a gente precisa naquele momento, né?
E a gente falou muito sobre os comos, né? Sobre como fazer. Eu fiz uma listinha aqui, então você que tá ouvindo, tá anotando, pode anotar, pega a caneta agora, mas a gente falou de algumas ferramentas, como entender a própria matriz CSD que Caio falou, entender o que a gente tem de certeza, o que é suposição, o que a gente tem de dúvida, trabalhar com experimentos, a gente precisa experimentar, pilotar as hipóteses, que foi algo que a Ju falou que foi muito massa também, e esse tipo de coisa faz com que a gente consiga revisitar, rever nossos objetivos. Alan falou de métricas preditivas, o que a gente consegue usar, o que a gente tem, se porventura a gente está trabalhando em algo que está um pouco mais distante da estratégia, né? Parece longe, né? Como que eu vou conectar? Como que a gente se adapta e trabalha com o que tem? Times multidisciplinares, eu achei isso incrível, né? Quando a gente perguntou como que essa conexão funcionou e a Ju falou sobre, olha, os times multidisciplinares estavam funcionando, conversando, então isso também faz toda a diferença. Mas a gente está falando aqui num cenário onde parece que tudo funciona, não é mesmo? Onde tá tudo lindo, tudo funciona super bem. E aí eu tenho 2 pontos que eu quero falar, né? Primeiro, falar um pouquinho sobre os desafios que aparecem nesse tipo de contexto, nesses momentos onde é preciso revisitar objetivos, eventualmente deixar alguma coisa ou não para trás, que nem a Ju falou. Queria saber da vivência de vocês, o que vocês já viram nesse sentido. E logo depois, quero caminhar pra gente falar sobre, ok, temos tudo isso. O que a gente faz agora, dia 1 de novembro? Alguma coisa do tipo? Vocês vão estar ouvindo isso dia 28 de outubro? O que eu faço agora, Flor? Ok, entendi tudo isso. Até o final do ano, como que a gente se movimenta? Então vamos lá, Caio, fala aí um pouquinho o que você está pensando. Cara, eu acho que o grande desafio é tempo, tá? A gente tem a tendência de pegar e tentar abraçar o mundo, de tentar pegar e fazer, cara, eu preciso fazer todas as minhas coisas de rotina, tudo tem um peso igual e eu ainda preciso pegar e correr atrás, às vezes, de um atraso que eu vejo no atingimento de determinada meta, de determinado objetivo. Então, eu acho que o primeiro ponto é voltar na definição de estratégia, né? O que é uma estratégia? Estratégia é a arte de você de você falar o que você precisa fazer, mas também o que você não precisa fazer. O que é prioritário, mas também o que você vai largar para dar conta desse prioritário. Porque a tendência é todo mundo pegar coisas on top o tempo inteiro, né? Não, eu preciso pegar, fazer tal coisa, fazer tal outra, fazer tal outra. Mas no final das contas, simplesmente a gente não tem 25 horas no dia, né? Então a gente precisa voltar, dar um passinho para trás e dizer, olha, a gente, para conseguir esse e esse objetivos que são os mais críticos, então o que eu vou abrir mão? Eu acho que é muito essa questão de priorização. Cara, isso dá uma treta violenta. Total. Não é? Porque, legal, a gente tem uma limitação aqui, não dá pra fazer tudo. Mas, o Caio já colocou ali, né, uma iniciativa dele, a Ju colocou a dela, a Flor. Não vai ter espaço pra mim aqui? Como é que eu vou me provar? Até porque você tem dependências, né? Pois é, como é que eu vou me provar aqui que meu trabalho está sendo visto, meu trabalho está sendo relevante, né, para os resultados da empresa? Então começa essa questão da concorrência, e aí é a visão de silo. E acho que um grande desafio é fazer com que as pessoas entendam, aí voltando até para aquele ponto lá, né, o departamento A, o departamento B, ninguém constrói nada sozinho, né, gente? O resultado não vem de uma área, de um departamento específico. Então, eu acho que aí a gente olha ali, né, a liderança, ela tem que passar essa visão de que a construção é conjunta e não o dono da iniciativa A vai ganhar os louros sozinho e tal. Então tem toda uma questão de como essas pessoas estão sendo reconhecidas, né, esses departamentos estão sendo reconhecidos. Então tem um trabalho de aculturamento ali do que é sucesso e de que esse sucesso não é de uma única pessoa, de um único departamento, e sim compartilhado. E parece besteira, papo mais cultural e tal, mas, cara, isso reflete em todas as camadas. Eu lembro que em algumas empresas que eu trabalhei, a gente teve que fazer, inclusive, uma recontratação de metas, né, das pessoas, para que olhasse também essa construção do todo, não só a meta departamental. Então, assim, a Flor trabalha lá no departamento de marketing. Então, todas as metas individuais que ela está contratando ali para a gerência dela estão relacionadas à parte de marketing. Só que ela está num time multidisciplinar, que marketing é uma das partes da construção de um produto,
E, pô, vocês estão construindo um produto, por que minha meta não está relacionada a essa construção conjunta também? Então é importante você ter, inclusive, artefatos ali, sei lá, no RH, envolver essa galera, para que as pessoas sejam reconhecidas pelo trabalho do todo também. Então isso é bem importante, isso é um desafio bem bad trip aí, às vezes. Até para comentar um pouquinho desse exemplo que o Alan falou, né? Assim, time novo, estrutura nova, a gente mudou de liderança recentemente, umas 2 vezes, né? Liderança global e tal. Então, assim, o pessoal fica com medo. Em português muito claro, todo mundo fica com medo. Porque eu preciso mostrar o meu trabalho para eu manter meu lugar. O pessoal não conhece, entendeu? E eu acho que cabe muito à liderança conseguir passar essa tranquilidade que a pessoa precisa fazer o que é certo, né? Ela não é um jogador solo. Assim, não é assim, até os grandes craques de futebol, eles precisam de toda a construção do time para apoiar e fazer sua parte para conseguir fazer isso, né? E eu acho que essa questão da liderança dar essa segurança e essa claridade para o time é super importante. Isso eu estou falando simplesmente dentro da minha área. E isso cabe também com as outras áreas também, que assim, tem momentos e momentos, mas sem a ajuda de todos, a gente não vai para frente. E aí, o que eu queria falar agora? Que foi aquilo, o spoiler que eu dei lá no início. Tá bom, gente, entendi que funciona, que não funciona, como eu faço, porque eu faço. Dá tempo ainda? Tem algo? Existe algum comportamento? Existe alguma ação? Existe algo que ainda a gente consiga fazer para conseguir mudar o estado atual até chegar mais perto do nosso objetivo ou atingir de fato o nosso objetivo olhando aí pro final do ano? Eu tô falando aí do final do ano porque é a janela que a gente trabalha, né? Não dá para viajar muito longe disso. Na opinião de vocês, o que vocês entendem que pode funcionar? Não dá não. Entrega para Deus, acabou o ano. Dezembro agora já começa as festas, celebrações. Acende uma vela, né? Sextou do ano, né? Vocês não sextaram ainda? Tem feriado aí. Novembro tem 2 feriados aí. Dá não. Cai sábado. Aí depois do carnaval a gente conversa. Mas eu acho que quando a gente está mais próximo, quanto mais próximo a gente está, né, de um deadline, de algo assim mais de um limite, vamos dizer assim, mais a gente precisa se coordenar. Porque uma coisa que a gente percebe trabalhando com vários clientes é que muitas vezes o que mais demora no atingimento dos resultados é o tempo que a gente tem dentro de filas, entendeu? O tempo as grandes dependências que a gente tem entre áreas diferentes, entre pessoas diferentes, faz com que a gente isso tudo faz com que a gente acabe esperando mais do que tendo momento de ação dentro dessas entregas. A gente tem algumas experiências importantes em que a gente começou a trabalhar com, por exemplo, teve um caso lá bastante conhecido, que é o caso do lançamento do produto Topo Chico da Coca-Cola, em que um trabalho que normalmente demorava 3 meses para se fazer desse processo de lançamento foi feito em 4 dias. Tá? Como que é possível fazer isso? Por priorização, então todo mundo olhar para o mesmo foco e, olhando para o mesmo foco, a gente evitar que fique tendo todas essas esperas, certo? A gente começa a fazer com que as pessoas se falem. Então, comunicação e essa coordenação para as atividades ou para as entregas que sejam aquelas mais críticas é algo que faz a gente mexer o ponteiro rapidamente, tá? Então, acho que isso tem muito a ver com esse ponto que o Alan trouxe lá da gente olhar para essas dependências e trazer todo mundo para olhar para o mesmo lado. Boa. Excelente exemplo, Caio. Tem o outro case também da Mondelez, foi bem parecido. Então, foi um time multidisciplinar que tinha ali o seu desafio e não estava no final do ano, mas eles tinham uma data limite muito específica por conta de toda a cadeia produtiva e eles estavam fazendo um produto novo para Páscoa. Então, não tem como você mudar a Páscoa, né? E eles conseguiram também fazer todo o protótipo e aprovar o projeto antes da data limite, né? Do mesmo jeito que o Caio trouxe o exemplo da Coca. Mas nem tudo, né? Não é só um projeto, né? Às vezes você tem toda uma estratégia que você não tem mais como salvar ela, não tem mais como atingir aquele número mágico, porque às vezes também esse número não existe, né? Às vezes a gente quer zerar os problemas. Quero zerar, sei lá, qualquer incidentes ali que estão ofendendo a minha produtividade ou coisa do tipo. E, se você coloca uma meta, né, um objetivo tão fechado,
e você vai revisar ele só uma vez por ano, sei lá, 2 vezes por ano, e aquele resultado não é mais atingível, o que você faz? Cara, as pessoas elas acabam entregando, né, a luta ali, já foi, já não tem mais como bater, por que eu vou me estressar para fazer isso acontecer? Então, acho que dado esses 2 últimos meses que a gente tem no ano, parar, fazer um momento ali e entender, cara, quais são os objetivos que a gente tinha? Quão perto a gente está disso acontecer? Já tem algum objetivo que não faz mais sentido? Poxa, se não faz mais sentido, vamos revisar? Será que a gente não consegue fatiar e pensar, nesses próximos 2 meses, a gente vai fazer uma parcela, uma fatia desse objetivo. Vale descartar essa hora do jogo? Pois é, às vezes não faz mais... Tá liberado? Você tá trabalhando uma coisa que não vai dar em nada, né? Não vai levar nada a lugar nenhum. Então, será que a gente não consegue despriorizar isso e trazer alguma outra iniciativa que talvez não tenha entrado no primeiro momento de priorização? Então, por isso que faz muito sentido a gente ter estratégias em ciclos curtos. Revisão disso, né? A gente depende muito se a gente está falando de OKRs, por exemplo, a gente tem uma revisão de um OKR tático a cada 3 meses, a cada 6 meses, e você vai avaliando se isso faz sentido ou não. E acho que até olhando ali o caso da Pearson junto com a Ju, o último planejamento que a gente fez foram exatamente de 2 meses, por isso que eu comentei lá no começo do episódio, em outubro mais ou menos a gente estava tendo esse exercício, né, de planejamento dos próximos 2 meses. O que dá para a gente alcançar nesses próximos 2 meses? Independente se eu vou pegar a meta 100% do ano inteiro, mas vamos lá, vamos fazer. E isso faz com que as pessoas se motivem novamente e entendam que tem alguma coisa a ser alcançada, uma coisa alcançável, né? E não aquela meta que tá ali só porque lá em janeiro ela nasceu e a gente sabe que não vai acontecer. Legal que você mencionou isso daí, porque assim, você começa a fazer o planejamento para os próximos 2 meses, você erra a mão também, né? Quando você começa a fazer isso, você começa a errar a mão também, né? Você pega e você é super otimista e começa a planejar muito mais do que você consegue fazer. Porque isso é uma coisa legal também, porque mostra que todo mundo tá super empolgado, tá querendo fazer as coisas e tudo mais, né? Mas às vezes a realidade, ela não é tão perfeita como a gente espera que ela seja também. Aparecem problemas, dá um bug XPTO, você pega uma premissa que, bem aquela premissa que você assumiu, ela vai desgraçar todo o futuro do teu projeto e coisa do tipo, né? Então, coisas acontecem. E eu acho que tem uma coisa de você conseguir aceitar e revirar esse luto que é alguma coisa que deu errado muito rápido. E aí, quando você chega e tem que ser muito centrado pro ponto de falar assim, cara, tudo não vai dar para fazer. E aí você precisa conseguir escolher. A questão da escolha aí, eu acho que tem um exercício muito forte do tipo, o que de fato vai mover o ponteiro, né? Então tem uma coisa que a gente precisa ter consciência se alguma coisa vai ter que sair da minha listinha de to-do, vai ter que ser aquilo que move menos o ponteiro. Então tem que ter um exercício bom de saber o que realmente vai trazer resultado, aquilo que vai ser mais impactante e o que é mais realista de você entregar também, né? Porque não adianta você trazer alguma coisa fantástica que, assim, não tem... Nem Jesus consegue trazer o negócio, fazer a coisa acontecer. Então tem que ter um misto de pé no chão e muito aquela coisa do tipo, o que realmente vai mover o ponteiro para fazer a diferença até o final do ano, por exemplo, né? Que é o nosso caso. Muito bom, gente. Eu queria dizer que, infelizmente, a gente tá indo pro final do nosso episódio. Mas se você tá ouvindo aí agora, ficaram as dicas. Cara, tá precisando atingir um objetivo, chegar em algum lugar, não chegou ainda, tá pensando, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso até o final do ano. Gente, reprioriza. Faça um mapa das dependências, entendam o que tá fazendo que você não consiga chegar em determinado lugar. Lide com isso, que nem os meninos falaram, junta todo mundo, resolve isso, entenda o que é a prioridade e bola pra frente. E mais do que tudo isso, reflitam.
esse objetivo ainda é importante? Eu ainda quero chegar nesse lugar? Acho que esse é um ponto importante pra gente não perder. E agora, o que eu queria pedir pra vocês? Agradecer, obviamente, esses convidados maravilhosos, mas eu queria que vocês deixassem os recadinhos do coração de vocês, falassem pra quem tá ouvindo a gente sobre o assunto ou sobre qualquer outro assunto. O que vocês diriam para as pessoas que talvez estejam nesse lugar de ai meu Deus, o ano tá acabando, o que eu faço agora? Soltem a voz. Acho que o ponto mais crítico é a gente aprender, né? A gente conseguir experimentar e absorver esses aprendizados, porque isso vai nos ajudar, seja a conseguir esse resultado agora, ou seja a balizar os próximos. Então, é importante que a gente não veja esses desafios como algo negativo, mas sim como um momento de aprendizado. E uma cultura de intolerância ao erro é uma cultura que se choca bastante com esse espírito de experimentação. Então, acho que é importante a gente olhar para isso como uma experiência positiva, mesmo que seja bastante desafiadora. E aí, aproveitar esses insights que a gente passa a ter. E aí, pegando carona no que o Caio falou, não deixar acontecer a mesma coisa no ano que vem, né, gente? Então, já pega aí 2025, vamos fazer direitinho, bonitinho, para não cair no mesmo buraco aí, né, do ano que vem. E aí, recadinho do coração, tem que mandar um beijo pra Kátia também, senão ela vai ficar com ciúme. Não dei só beijo pra Amanda. Kátia, beijo pra você, querido. Os meninos falaram coisas bastante, muito claras, muito legais. Eu vou complementar e vou chamar um pouquinho no molhado, né? Sem dúvida nenhuma, o que eu acho que é importante é garantir que a gente tenha essa conexão, esse entendimento do objetivo, da estratégia pelos times, que é muito importante, para que eles possam pensar muito, refletir muito sobre as decisões que eles tomem. A questão da flexibilidade é super importante, porque assim, não é porque eu defini um objetivo que ele continua fazendo sentido. Eu acho que isso tem que ter, todo mundo do time tem que ter a capacidade de questionar. Puxa, isso ainda tem sentido? Essas metas que eu coloquei, os objetivos que a gente colocou, esse plano que a gente traçou, ele tem sentido de fato? Eu acho que tem que vir de todo mundo do time, isso daí sem dúvida nenhuma, né? Então, se manter flexível, muito focado em fazer a resolução focado naquilo que a gente quer. E eu não posso perder esse jabá também, né? Mandar um super beijo também com a Tita, com a Kelly, a Mandinha que tá voltando, Eric. E se eu não mandar um beijo muito especial pro meu marido e pra minha filha, que depois vai ouvir, eles vão ficar super tristes. Então, assim, são todos eles que eu conto muito para ter o apoio de todo dia. Eu tenho que agradecer demais, assim, tudo que a gente tem conquistado muito com os meus parceiros lá da Pearson. A minha liderança também tem sido, assim, fantástica em termos de discutir. E é muito, assim, de fazer esse reality check que eu tenho sempre, né? É muito bom contar com pessoas ao seu redor que você consegue trocar ideia e fazer um check de que se os seus pensamentos estão bons, né? Eu fazia muito com os meninos quando estavam lá, né? Mas aí eles me abandonaram. Então eu tenho que contar com o pessoal da Pearson mesmo, né? E agradecer vocês também, né, gente? Imagina que isso. Mas é só chamar que eles voltam, viu, Ju? Eu não queria dizer nada. Pode chamar que... Saudade, Ju. Gente, muito obrigada. Você que tá ouvindo, saiba que isso não é só pro final do ano, tá, gente? É pro ano todo, é pra todo momento. Sempre que tem alguma coisa importante, por favor, repriorizem, reflitam sobre. E é isso. E mais uma vez, obrigada. E a gente se vê na próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.